A membrana celular. A membrana celular é uma estrutura que envolve as células, marcando o limite entre o meio interno e o meio externo de cada célula. O meio interno é denominado meio intracelular e o externo de extracelular. A membrana celular é também chamada de membrana plasmática ou plasmolema. Do ponto de vista químico, as membranas celulares são constituídas por lipídios, proteínas e carboidratos, especialmente lipídios e proteínas. Por isto, pode-se dizer que ela possui uma constituição lipoproteica. Vamos ver esses componentes na membrana celular: os lipídios, as proteínas e os carboidratos. Os lipídios da membrana. Os lipídios constituem a maior parte das membranas celulares e geralmente são do tipo fosfolipídios, mas também pode-se ter o colesterol na membrana das células eucarióticas animais. Os fosfolipídios são lipídios formados pela ligação de um grupo funcional fosfato e de duas cadeias de ácidos graxos a uma molécula de glicerol. Uma das cadeias de ácido graxo é saturada e a outra geralmente insaturada. O pequeno grupo fosfato é carregado com uma carga negativa, portanto, possui natureza polar, e as duas longas cadeias de ácidos graxos são sem cargas elétricas, portanto, apolares. A parte formada pelo grupo fosfato do fosfolipídio pode ser denominada de cabeça, e as duas cadeias de ácidos graxos de cauda. Por ser polar, a cabeça do fosfolipídio possui afinidade por compostos polares, como moléculas de água, sendo chamado de porção hidrofílica do fosfolipídio, ou seja, que gosta de água. Já a cauda, por ser apolar, possui afinidade com compostos apolares, e não possui afinidade com compostos polares como a água, sendo considerado uma porção hidrofóbica do fosfolipídio, ou seja, que tem medo da água. Devido à sua natureza polar e apolar, os fosfolipídios são considerados moléculas anfipáticas. A natureza anfipática dos fosfolipídios faz com que eles, em meio aquoso, orientem suas cabeças polares em direção à água, presente nos meios extracelular e intracelular, e suas caudas apolares interajam entre si. Estas formas de interação fazem que os fosfolipídios se disponham em duas camadas enfileiradas, ou seja, na forma de uma bicamada lipídica. Outro tipo de lipídio que pode estar presente na estrutura das membranas celulares é o colesterol. O colesterol também é uma molécula anfipática, e sua porção apolar se relaciona com as caudas dos fosfolipídios, e a porção polar com a cabeça dos fosfolipídios e com o meio aquoso, que existe dentro e fora da célula. Quanto mais colesterol existir em uma membrana celular, mais fluida ela será, ou seja, mais as moléculas da membrana se movimentarão. O colesterol está presente nas membranas das células animais, sendo ausente na membrana celular das células vegetais. Outro fator que aumenta a fluidez da membrana é a quantidade de cadeias de ácidos graxos insaturados nos fosfolipídios. Quanto maior a quantidade, mais fluida será a membrana. Se você está com níveis elevados de colesterol no sangue, o que pode ser muito perigoso para a saúde dos seus vasos sanguíneos, causando infartos cardíacos e AVC, ou seja, acidentes vasculares cerebrais, você pode dar preferência a alimentos de origem vegetal, preferir margarina, manteiga, diminuir o consumo de carnes, ovos e derivados de leite, produtos de origem animal e, portanto, ricos em colesterol. A bicamada lipídica, devido à sua natureza apolar interna, consiste em uma barreira seletiva à passagem de substâncias, impedindo a passagem de compostos polares como os íons e a água, e permitindo a passagem de pequenas moléculas apolares, como os gases oxigênio e dióxido de carbono. As proteínas da membrana. As proteínas são macromoléculas formadas pela ligação de várias moléculas menores chamadas aminoácidos. Cada aminoácido é formado por um carbono central, chamado carbono alfa, ligado a um grupo funcional carboxila, a um grupo funcional amina e a um hidrogênio,
e a uma cadeia lateral, chamada radical. Existem nas proteínas dos seres vivos 20 tipos de aminoácidos, diferenciados pelo tipo de radical que apresentam. Quanto à polaridade, alguns radicais são carregados eletricamente, ou seja, são polares, e outros são apolares. Portanto, as proteínas possuem também porções apolares e polares. As partes apolares se relacionam com a cauda dos fosfolipídios e as partes polares com a cabeça dos fosfolipídios e com a água dos meios intracelular e extracelular. Algumas proteínas conseguem atravessar totalmente a bicamada lipídica, sendo chamadas proteínas integrais. Outras são alojadas sobre a bicamada lipídica externa ou interna. Essas são denominadas proteínas periféricas. As proteínas possuem funções muito diversas. Além de serem componentes estruturais das membranas celulares, algumas proteínas agem como componentes de reconhecimento celular. Outras agem no transporte de compostos polares. Algumas funcionam como receptores específicos de neurotransmissores e hormônios. Existem ainda proteínas da membrana que funcionam como enzimas, mediando reações, e também proteínas que providenciam adesão entre células. Todas as membranas celulares contêm proteínas, mas a sua quantidade e tipos varia entre os diversos tipos celulares e estão relacionados intimamente com a função de cada célula. Os carboidratos da membrana. Outro constituinte químico da membrana são os carboidratos. Eles são encontrados na membrana celular ligados à superfície externa da membrana, unidos aos fosfolipídios e às proteínas. Quando ligado a um lipídio, forma um glicolipídio. Quando ligado a uma proteína, forma uma glicoproteína. Nas células animais, os carboidratos associados a lipídios e proteínas formam um envoltório externo à membrana, chamado glicocálix. O glicocálix tem como função os processos de reconhecimento celular e adesão celular. Resumindo, as membranas celulares são constituídas principalmente por lipídios organizados na forma de uma bicamada lipídica, com blocos de proteínas inseridos, ambos se movimentando ativamente. Esse modelo de organização é chamado de modelo mosaico fluido.